igreja está muito agora, era um bordel de festa lá que o nome lá era CPI, porque mataram muita gente lá. Esse é o Frederico. Frederico. Tá filmando esse? Tá. Filmando. Esse gato. Vem cá. Oi, Frederico. Está atrás daquela barata. Espio, Frederico. Ah, gato. Esse é o momento de caça. Ah, gato.